Oi, gente, eu sou a Isabela, da Impressão de Mãe. Essa é a Marina. E a gente tá aqui com uma convidada que a gente tá muito feliz. A gente tava uma hora ali conversando antes de... Deu muita conexão já. É a Daniela Degani. Muito obrigada por estar aqui. Ela tá à frente do Mind Kids e ela vai contar um pouco pra gente desse projeto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu fiquei super feliz com o convite. Não tem coisa que me deixa mais feliz do que a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu amo, né? Eu sou apaixonada de como é que a gente ensina as crianças estratégias para que elas mesmas possam se acalmar e focar. Maravilhoso. Daí, então conta pra gente como é que surgiu o Mind Kids. Como é que foi isso? Olha, surgiu dentro de casa, né? Acho que como muitos negócios que nascem de um problema, talvez, né? Ou uma dor que a gente tenha. Então, acho que o Mind Kids começou como uma busca minha de como é que eu podia ser uma pessoa um pouquinho menos doida. Adorei. Acho que eu tenho muito essa tendência de me jogar nas coisas, e isso não era diferente no trabalho, né? Eu brinco que na vida passada eu fui administradora e trabalhei muitos anos em empresas multinacionais e em um determinado momento de acumular, né, os papéis de mãe, de profissional, de esposa, né, de tentar fazer alguma coisa por mim também, né, de ser humano, assim, né, mulher. E você talvez perceba que é difícil dar conta de tudo. E eu fui percebendo em pequenas situações de que minha atenção estava muito prejudicada e naquela época eu não podia nem culpar o pós-Covid, né, que foi muito antes disso. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. As pessoas apareciam no trabalho na porta da minha sala, me falavam algo, no momento que elas viravam as costas e iam para lá, o que era mesmo? Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com marketing numa empresa de nutrição infantil, né, na área de comunicação e marketing. E percebia assim que eu recebia relatórios, né, com os números super importantes, e você começava a ler ali, chegava no fim da página, você percebe que os seus olhos estavam passando pelas palavras, mas eu não estava capturando o significado delas. Eu falei, isso aqui não está legal. E mesmo questões emocionais de transformar um problema, que muitas vezes era de um certo tamanho, num tsunami, né? Eu brinco que não é nem fazer tempestade no copo d'água, fazer um tsunami num copo d'água, numa gota às vezes. E acho que eu estava muito bem encaminhada para um diagnóstico, não sei exatamente qual. Mas antes de chegar nisso, eu falei, eu não quero. Eu sou muito nova para, sei lá, às vezes ter uma exaustão, né, um burnout. Eu sou muito nova, eu não quero ir por esse caminho. E aí comecei a pensar o que eu podia fazer por mim. E uma dessas coisas foi praticar a meditação, né? Eu esbarrei numa notícia de jornal, de revista, aliás, e comecei a ler, né, benefícios da prática de mindfulness, e acho que eu nem tinha ouvido falar dessa palavra ainda. Os pontinhos, os tópicos. Reduz o estresse. Ajuda no sono, que a gente estava falando bastante sobre sono, né? Ajuda, melhora a qualidade de sono, ajuda no equilíbrio emocional. Uma lista. Eu falei, eu quero tentar isso aqui. Fui procurar onde eu podia aprender, né? Eu aprendi com a Denise Barranco, uma querida lá aqui no SEB em São Paulo, e comecei a praticar meditação. Muito difícil no começo, muito difícil. Acho que todos que talvez já tenham tentado praticar, né? Muitos de nós temos dificuldade em ficar quieto, né? Em aquietar o corpo. Uma coisa tão simples, né? Se a gente olhar para o nosso corpo agora e simplesmente relaxar. Mas talvez o nosso mundo interno, né, esteja tenso, muitas vezes inquieto, agitado, provoca um estranhamento, de repente aquietar. E aí você convida a sua mente a prestar atenção em uma só coisa. Que pode ser a respiração, tem outras possibilidades, mas não. A sua mente parece não aceitar de cara esse convite, né? Não, não.
tem outras coisas para fazer agora. Aí você fala, não, vem aqui, mente. Presta atenção na respiração. Tá, 1, 2. Na terceira, você já está adiantando a lista do supermercado. Eu tô na primeira, preciso confessar. Se tudo der certo, é na terceira. E aí você fala, volta. E a prática é isso, esse convite para voltar, não é ficar. Igual, se você está tomando um banho, você tem que fazer 2 coisas simples. Passar o shampoo e depois o condicionador. A sua mente vai na lista do supermercado em tantas coisas. Mas não você... pode ir? Não, você às vezes no final do banho fala, será que eu passei o shampoo? Não é? É isso. E esse é um ponto super importante. A nossa mente, ela tem a capacidade de colocar alguma coisa no automático e se dedicar para outra. Mas a gente acha que consegue a tal da multitarefa. As mulheres principalmente, né? Principalmente. Depois de tudo que eu estudei e vivenciei, eu acredito mais em bicho-papão do que multitarefa. Dani, muito legal você falar isso, porque linka com algo que não estava aqui, mas que eu pensei. A gente tem entrevistado, em maioria, mulheres mães. E são muitas histórias de que depois da maternidade, a mulher mudou de profissão, ela tem um novo olhar para o trabalho. Então, olha que complicado. Por que só quando vem a maternidade, será que é porque a gente vira multitarefa? É que a gente que vem que você fala, eu preciso olhar para mim. Eu preciso me acalmar, porque será que vem ali unido com esse multitarefas? Porque antes você só trabalhava, você só pensava em você. Você trabalhava, ia para casa, tinha que dormir e comer. Multitarefa, o que a gente faz na verdade? Ou a gente coloca alguma coisa no automático, enquanto a gente está raciocinando em outra coisa, né? Então, por exemplo, o banho. Mais ou menos a gente já vai tomando banho automático, né? Então a mente se dedica a outra coisa. Mas aí fala, a gente realmente não estava no banho, né? Porque fala, eu passei condicionador. Mas quando dirigir o banho, dirigir você também não pensa. Vou pôr a primeira, vou pôr a segunda. Você dirige. Você dirige, tudo bem. Até o caminho, às vezes, mas eu você não pensa. Pior é quando mas o caminho, você vai no caminho errado. Mas eu sempre erro o caminho porque eu tô pensando em outra coisa, eu confesso. Mas no dirigir você não precisou pensar. Não. Eu acho que o banho meio que entra nesse lugar. A gente toma meio que no automático mesmo. Muitas coisas a gente consegue fazer no automático sem grandes prejuízos. Né, eu brinco, porque a gente está escovando o dente e planejando o dia, acho difícil dizer que a gente vai ter carinho por causa disso. Mas o problema é que isso vira um hábito. E eu vivenciei isso em momentos que eu estava com a minha filha, ela me contando uma história, um sonho que ela teve. Por hábito, minha mente escapava. Então o problema é que a gente treina a nossa mente para estar sempre dissociada do que a gente está fazendo. E aí quando a gente quer voltar, fala, não, eu quero estar inteira com a minha filha. Você consegue por pouco tempo. A gente tem dificuldade. Ou seja, hoje em dia, habitar o momento presente exige treino. Então a gente treina na prática, né? Quando a gente sempre fala, vamos prestar atenção na respiração. Não é porque a respiração tem alguma coisa de mágica, mas ela tem umas características interessantes. Mas a respiração é uma âncora para a nossa atenção. Então ela vagueia, a gente volta. Vagueia e volta. E nessas, nós estamos treinando e fortalecendo a nossa capacidade de foco em uma só coisa. E isso é importante em momentos em que estar com a atenção fragmentada vai ter um custo. No dirigir, talvez não. Né? Principalmente nos caminhos que a gente conhece. Mas já ficar no celular respondendo mensagem e dirigir vai ser um problema. Talvez seja. Né? E talvez hoje o que a gente faz, né? A gente perde muito a inteireza. Porque nós estamos sempre fragmentados. Né? A gente está em casa, mas está muitos de nós pendentes do que está acontecendo no celular, das mensagens que chegam. Então a gente está em casa, está no nosso momento familiar, mas tem uma parcela da nossa energia que está pendente de outra coisa. Essa inteireza
ficou prejudicada, né? E percebendo isso lá atrás, e eu comecei a treinar, foi muito difícil no começo, muito difícil. Mas com o tempo eu fui vendo os benefícios para mim. E a Mind Kids surgiu depois que eu olhei em casa, falei, pera, eu não sou a única estressada aqui. Tem uns serzinhos de 1 metro e pouquinho aqui, que também tem questões de relacionamento com os colegas, lidar com frustração muitas vezes, episódios emocionais na escola, né? Eu brinco que eu tinha o cartão de fidelidade da coordenação da escola, né? O Platino Gold, estava sempre lá na coordenação, né? É curioso que o meu mais velho, pouco tempo atrás, ele virou para mim, eu falei, eu te dei trabalho, né, mãe? Eu falei, um tanto, né? Eu acho que ele era muito novo, né? Então, assim, vocês viram, né? Ele é novo, tem 20 anos, está no 4º ano. E a gente morava fora, e quando voltou para o Brasil, eu não percebi. Eu falei, ele tem que estar matriculado na tal série. Eu não percebi que os colegas dele eram quase 1 ano mais velho, porque ele é do fim do ano, e foi no ano que mudou a lei. Só que eu não morava no Brasil, eu não sabia. Então ele acabou, acho que, tendo questões muito por causa da imaturidade, né? Hoje eu vejo isso. Na época eu não entendia e fiquei buscando formas de ajudá-lo. Como é que eu podia instrumentá-lo para lidar com esses episódios que ele ia estar na escola, né? Com os colegas, em desentendimentos, em situações de decepção. E aí me deu essa ideia, né? E se eu ensinasse a meditação, que está me ajudando tanto, para o meu filho? Então, e aí me vem a pergunta de como, né? Quando foi aí? Mas como você percebeu que talvez, na verdade, se a gente pensar, deveria ser um assunto, né? Essa ansiedade, essa falta de conseguir estar no presente, deveria ser algo adulto e não de criança, mas quando você percebeu que também era um assunto de criança e como você transformou em algo lúdico, que eles se conectassem? E acho que esse é o ponto, sabe? Quando a gente pergunta, como é que uma criança vai praticar meditação? Parece uma inconsistência. Sim. Né? Porque criança vai ficar quieta? Que criança vai ficar quieta? A gente sabe a resposta. Porque nas escolas as atividades são curtas, porque é o tempo que eles conseguem focar, né? Exato. E aí eu fiquei até com vergonha dessa minha ideia. Sabe quando você dá um Google meio escondido assim? Quase abrir uma aba anônima? Né? Meditação para criança. Gente, nada, né? Nada. Aí eu falei, vou tentar em inglês. Aí me veio um livro. Que massa. Que era o The Mindful Child, da Susan Kaiser Greenland. Eu baixei no Kindle e aí eu vi que ela já tinha desbravado um terreno, né? Ela foi uma grande pioneira nesse assunto. E ela desbravou como é que a gente faz prática de meditação com criança. É claro que não é igual a gente faz com adulto. Com criança, as práticas de meditação são muito curtas. Então são breves momentos, um elemento lúdico e uma instrução muito simples. E aí no livro dela tinha muitas ideias já de adaptações como praticar com criança. Eu fui fazendo isso em casa e aquilo foi fazendo sentido, né? Foi ajudando. E as minhas chamadas na coordenação diminuíram até que cessaram. Os professores notaram a diferença dele. Né, a coordenação, depois ele, nossa, agora ele para assim, respira duro. Mas a primeira resposta dele não era mais a explosão, a impulsividade. Era um momento de tomar consciência daquilo que ele tinha liberdade de escolher a resposta que ele ia dar. Né, porque com os meus alunos mais velhos, a gente comenta, né, aqui está o que te acontece. Né, então, o estímulo que a gente brinca. Aqui está como você responde, normalmente está assim, grudado, não tem um espaço, né? Acontece, a gente já responde muitas vezes no automático. Com a prática, você se permite abrir um espaço.
Idealmente para colocar um pouco de sabedoria para escolher a resposta. Então você está no controle. Isso muda tudo. Porque essa sensação de vulnerabilidade que as crianças têm quando acontece uma situação em que elas se sentem ameaçadas, ela muda para um empoderamento. Eu posso escolher a forma, eu não sou refém de um impulso. Eu posso escolher a minha resposta. Nossa, Isso essa é analogia é treino. maravilhosa. Vou usar em casa, é muito boa. Isso é treino, gente. E aí você vai vendo e eu percebi que outras crianças podiam se beneficiar disso. Então eu comecei, quando nasceu meu caçula, eu tirei um sabático e comecei a fazer grupos de crianças. E voluntária, assim, trabalhei num centro comunitário que atende as crianças no contraturno da escola lá na comunidade do Real Parque. Eu fiz uma formação fora na Mindful Schools, que era online, e fui mergulhando nesse assunto porque eu estava apaixonada por essa possibilidade das crianças aprenderem ferramentas para calma e atenção, que saíam do discurso muito teórico, né? Ou às vezes a gente fala para a criança, presta atenção. Alguém já ensinou essa criança a prestar atenção? Porque a criança não sabe nada. Não. É a mesma coisa de você pedir para ela, faz um arroz. Você já ensinou? E as questões de relacionamento a gente acha muito óbvio, mas não é. Elas estão aprendendo, estão na escola justamente para aprender a se relacionar. Você não estudavam em casa, Exatamente. não é? Exato. E tem um agravante nisso, Mari, porque o nosso desenvolvimento neurológico na espécie humana, ele é demorado. Né? Então você tem regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, que só vão estar totalmente desenvolvidas aos 23, 25 anos, depende, né, do pesquisador, mas de pequeno você não tem a estrutura cerebral do córtex pré-frontal totalmente desenvolvida, que é onde estão as funções executivas de autorregulação emocional, regulação atencional, moralidade, tomada de decisão, memória de trabalho, está tudo sendo desenvolvido. Então a gente exige da criança algo que a gente não ensinou, como se fosse óbvio. Você precisa se calmar, capricha. E ela não tem, como se fosse o hardware totalmente desenvolvido. Né? Então esse desenvolver com a criança essas habilidades, né? Porque calma e atenção são habilidades. Como toda habilidade a gente treina. Quanto mais cedo a gente começa, mais ajuda a gente está dando. E até a criança mais agitada tem condições de aprender? Tem condições de aprender. E aí tem dois pontos importantes da gente dizer. Que como as práticas de mindfulness, nós não se trata de colocar as crianças numa caixinha, num gabarito. Todo mundo precisa chegar aqui. Se trata de cada criança tem o seu desenvolvimento e a sua habilidade. Tem crianças que são mais atentas, naturalmente, têm uma capacidade de concentração mais natural do que outras. Tem muitas questões aí, até genéticas, de ambiente, de estímulos que ela recebeu. Né? Então você tem um dado ponto, diferentes crianças estão em diferentes pontos. A questão é que você vai ajudá-las a evoluir um pouquinho, não importa onde elas estejam, mas não é de chegar num ponto todo mundo, né? Mas é de ajudá-las a evoluir e melhorar essas habilidades, não importa de onde partir. Criança Esse é um com ponto TDAH, importante. com TDAH, você consegue Olha, ajudar muito? na nossa formação, né, para as escolas, a gente tem um capítulo só de como praticar com crianças que tenham diagnósticos, como por exemplo o TDAH. Então, para crianças que têm TDAH é um paradoxo, né? Porque, por um lado, são elas que talvez mais precisam de regulação atencional e calma, né, para lidar com uma certa inquietação física. Por outro, a quietude é muito mais desafiadora para essas crianças. Então, o que nós fazemos? As práticas, elas não precisam ser necessariamente inquietude. A gente tem muitas práticas de atenção plena e movimento. Eu falo isso quando eu faço balé, eu falo que a aula de balé, você precisa focar muito, que é tão difícil, você ouve uma música calma,
a gente pode focar com algum tipo de exercício, por exemplo? Pode, a gente pode treinar a atenção de diferentes maneiras, né? Então, com as crianças, por exemplo, a gente tem jogos de atenção plena, Olha. que é uma forma muito interessante de introduzir as práticas, especialmente para crianças que têm uma maior dificuldade, né? Então, é sempre uma brincadeira, né? Às vezes as crianças nem percebem que estão praticando, porque é uma proposta lúdica de sustentar a atenção em um só ponto por um tempo breve. E aí, repetidas vezes, você faz isso e você vai treinando, né? Então, a prática tem que sempre, para crianças principalmente, ser divertida. Ela tem que ter uma expectativa de que aquilo vai ser legal, para que ela queira participar, né? Então, lá atrás, quando eu pesquisei esse livro, encontrei esses princípios e percebi que eles eram muito válidos. E eles eram válidos assim, gente, na escola bilíngue, super elitizada, de uma amiga minha que me abriu as portas para implementar pela primeira vez, até para crianças que viviam em situação de vulnerabilidade social, né, atendidas por esse centro comunitário, e funcionava, fazia sentido, né, para essas crianças de universos talvez diferentes, mas que tinham essa possibilidade de treinar essas habilidades através das práticas. Então foi aí que eu percebi, gente, isso é muito bonito. E disso surgiram indicações, falaram, olha, a dona da escola do meu filho está procurando alguém para ensinar lá. Você se interessaria? Eu, sim. Outro amigo meu, nossa, isso aqui é a cara da escola dos meus filhos, vou te indicar lá. Falei, nossa, legal. Nessas, quando eu fui ver, eu já estava trabalhando em 3 escolas. Que legal. Mas eu achei ainda que eu estava num período sabático, sabe? Só que isso foi se estendendo, aí uma escola indica para outra, aí eu resolvi fazer uma formação, um processo de certificação, né? Hoje eu sou a única pessoa certificada no Brasil pela Mindful Schools dos Estados Unidos, que era um processo presencial já, e nunca mais voltei para a empresa. Maravilhoso. Eu me apaixonei pelo chão da escola, por ensinar para as crianças coisas que muitas vezes nós adultos não sabemos, né? A gente vê adultos, eu pelo menos via na empresa, tendo atitudes, e certamente eu tive também já dessas atitudes em reuniões, em interações com pessoas, que a gente não aceitaria esse tipo de postura de uma criança na educação infantil. Mas nós adultos... Sim. Você hoje está em quantas escolas que você falou? Hoje a gente está em 36 escolas. Maravilhoso. E você então foca todo o seu conhecimento nas escolas, né? Hoje Eu queria que você me falasse, quem trabalha com educação é um desafio muito grande, né? O que você pode dar de conselho, se é que a gente pode dar conselho, né? Para as pessoas que trabalham com educação. Eu penso assim, um exemplo prático, eu penso uma sala de 30 Isso. alunos terríveis, assim, muitos assim, com dificuldade de conseguir se concentrar ali meia hora para um ensinamento. O que falar para essa professora? Em primeiro lugar, eu tenho vontade de dar um abraço, né? A gente que é educador, né, que está em sala de aula, a gente sabe que não é fácil. E o perfil dos estudantes mudou muito. Eu não estava na educação, né, como eu estava na firma, né, que eu brinco, há 20 anos atrás, mas conversando, né, faz 10 anos e pouco, né, que eu estou em educação. Conversando com pessoas que estão há 20, 30 anos, eles dizem o quanto mudou, né? Isso é reflexo de uma sociedade que mudou em muitos aspectos para pior, né? O que mudou assim mais de característica? O que a gente percebe é que as crianças estão mais inquietas, com uma maior dificuldade de concentração. Infelizmente, em muitos casos, a empatia caiu. Isso não é dado só de percepção, né? Tem um estudo da Academia de Pediatria Americana que mostra que a empatia caiu 29% em 8 anos. Uau. Que é um dado muito significativo. Eu não tenho dados do Brasil, mas não acredito que seja muito diferente, infelizmente, né? Então a gente tem crianças menos empáticas. Mas eu penso assim, por quê? Por quê? Porque assim, isso é reflexo de algo, imagino, da casa, da sociedade que mudou.
são essas mudanças de sociedade que estão dentro da nossa casa que mudaram o perfil da criança. Então, para o educador, pode ser mais desafiador. Se eu fosse dar um conselho, busque ajuda. Busque ajuda. Tem profissionais talvez mais experientes que você. Talvez tenham ferramentas que possam enriquecer a sua prática pedagógica. E não ter um olhar para o educador de um ponto de vista de falta. Né? Porque a gente está, como sociedade também, tendo um olhar para a profissão de professor muito preocupante, né? Porque ele é pouco valorizado, todo mundo acha que entende de pedagogia, né? Que pode dar pitaco na sala de aula, que sabe mais do que a escola está dizendo, e essa parceria escola-família é muito importante, né? Mas essa valorização do educador, também esse resgate, porque, gente, não é fácil, você está com 20, às vezes 30 crianças que cada uma traz a sua bagagem emocional, mas a sua como educador, né? Porque somos seres humanos. Então, meu conselho é busque ajuda de pessoas experientes que possam te apoiar nisso. Busque ferramentas. Cuide de você em primeiro lugar. Né? Quando o educador está bem, inteiro, ele tem uma chance de contagiar os alunos, porque o estresse, a inquietação, principalmente quando a gente vai para séries maiores, né, os alunos já trazem questões mais complexas. Isso contagia, né, a irritação, a raiva, às vezes a frustração dos alunos, ele contamina. Sim. Né, quem está ali. A boa notícia é que calma também é contagiosa. Então, não é fácil treinar isso, eu não estou dizendo que é fácil, é difícil. Mas se a gente está num centramento, nós temos uma chance de ter uma posição de autoridade. O professor tem que ser uma figura de autoridade na sala. Né? A gente está confundindo muitas vezes pai e mãe com amigo e professor como parça. E né? o professor, Não não é dizer que o professor tem que ser autoritário. É diferente De ter autoridade. de autoritarismo, mas você tem que ter autoridade. Assim como pais e mães, a gente tem que ter autoridade sobre o filho. Se a gente fala não é para fazer, a criança não tem que fazer. Claro que é muito mais fácil falar do que fazer isso, mas a gente precisa resgatar a figura de autoridade. O professor é uma autoridade dentro da sala de aula. Eu não consigo parar de pensar no cenário da adolescência, você falando isso. Sim. Você chegou a assistir? Olha, eu ainda não terminei, mas eu já passei no episódio que eles retratam a escola. Uhum. E acho que já Assustador, né? Aquela escola, né? eu fiquei muito entristecida. Eu fiquei chocada também. Só me reforçou o quanto é importante essa medida de proibição de celular nas escolas. Sim. Né? E me entristeceu a forma que a instituição escola foi retratada. É claro que a gente não pode generalizar, mas a gente vê algumas dessas questões Mas deve ser comum, exato. presentes. Né? Então você tem seres humanos, professores, tentando o melhor que podem com os recursos que eles têm. No mundo, né? Isso é que é triste. O que, É uma situação mundial. o que é triste é que realmente é um trabalho conjunto. Então, se você não tiver pai e mãe e a escola ao mesmo tempo, não vai ter mudança, né? Você não tem essa energia necessária para ser essa figura guardiã dos princípios na sua casa. Para estar inteira ali, né? Inteira. Eu acho que essa palavra é muito importante, tem tudo a ver, né, com a prática de mindfulness, é você resgatar a sua inteireza. Eu estou inteira na situação. A gente falou muito de atenção fragmentada, multitarefa. Você resgata, recoleta, se é que existe essa palavra, a sua capacidade de atenção, de estar inteiro naquele momento, de tomar melhores decisões, de abrir um espaço entre o que acontece e o que você responde. Às vezes seu filho fala uma coisa, você respira. Né? Você tem uma certa imperturbabilidade, também não sei se existe essa palavra em português, que é ter a tranquilidade, eu quero,
quem nunca, né? Já falei que não. Eu entendo que você tá bravo. Então eu posso continuar no poder. Sabe, Dani, você falando tudo isso, eu visualmente vi uma situação que passamos ali. A Alice está na mesma turma de alunos desde o ano passado. Então, geralmente lá muda de 2 em 2 anos a sala, dá uma mexida. Então, hoje temos uma professora com 30 alunos. Ano passado tinha outra professora com os mesmos alunos, tá? Às vezes eu acho que falta acolhimento, porque a professora do ano passado, ela era muito autoritária. As meninas muito tímidas, os meninos muito animados. Vou usar a palavra animados. Ela vivia reclamando mesmo. E eu sentia que ela tem um filho da mesma idade, em outra sala ali, e que eu sentia que tinha uma inquietude dela. Ela estava passando por alguma coisa, porque eu sentia uma raiva, inclusive, entende? E ali foi um ano, ali a trancos e barrancos para as meninas que são mais quietinhas foi difícil, porque elas muitas vezes levavam chamadas ou broncas que não era necessário, sabe? Naquele tamanho que era dado. Hoje elas estão com uma professora muito experiente, muito acolhedora, que não deixa de ser ter autoridade. E a sala, me parece que a minha filha pelo menos, ama o 3º ano. Olha que coisa. Assim, as crianças, elas precisam de delimitações. Elas se sentem seguras quando elas sabem quais espaços elas podem transitar, quais não, quais barreiras que não é ok ultrapassar. Então, por um lado, é um trabalho a gente estabelecer nessas regras de convivência, esses combinados. É uma trabalheira para o educador. Né? Então, como educador, muitas vezes a gente se sente impotente. A gente se sente, talvez, curto de recursos para lidar com essas situações. E por isso, né, que volta, o que esse educador, né, qual conselho eu daria para um educador que está vivenciando a turma, né? Primeiro, se cuide. Ninguém vai fazer isso por você. Então, primeiro de tudo é você cuidar do seu emocional. Quanto mais centrada você tiver, maior a chance da gente ter isso reverberando entre nossos alunos. A gente dá o exemplo mesmo. Né? Então, situações, né? Muitas vezes você já presenciei, né? Estava indo dar aula numa escola, assim, dar uma palestra, né, para os jovens. É super legal, cheguei, eles entrando no auditório, eu entrando no auditório, lá no palco, não sei o que, testa apresentação, de repente eu ouvi uma gritaria. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Era massa, não sei se orientadoras, professoras, gritando para eles ficarem quietos. Gritando só, não gritei, né? Aí você tá gritando, não vai gritar. Então, assim, em termos de instrumentalização dessa educadora, silêncio, gente, a gente faz. Então, a gente precisa ter esse respiro. Então, técnicas mesmo de administração de sala de aula. Mindfulness, essas pausas que a gente faz, elas ajudam esse sistema nervoso, tanto do educador quanto dos alunos, a tranquilizar. Isso, gente, não é papo esotérico, não. Acho que eu falar, é muito de energia isso também, mas não tem nada místico. A gente está falando de baixar cortisol e adrenalina. Né? Assim, desculpa tirar a parte mais mágica da coisa. Né? Eu sei que às vezes a gente tem essa visão um pouco mais romântica da coisa. Mas é ciência, né? É ciência. A gente está baixando o cortisol e a adrenalina, permitindo que o sistema nervoso simpático e parasimpático se equilibrem. Maravilhoso. É isso que a gente está fazendo. Então, tem técnicas. A gente pode ampliar os nossos saberes como docente ao incluir essas pausas, que talvez há um tempo atrás produzissem estranheza, até hoje, né? Aqui eu vou parar com os meus alunos, respirar, sem fazer nada. Tem tanto conteúdo da BNCC para passar, mas vamos 10 minutos sem fazer nada. Só que, gente, você investe numa pausa para cultivar calma e atenção,
E esses 10 minutos vão te render 40 de uma aula de muito maior qualidade. Então esse conselho é: se cuide, se instrumentalize para levar essas práticas para os seus alunos. Isso não vai acontecer gritando, pedindo silêncio, mandando prestar atenção. A gente precisa de ferramentas. E acho que o principal é: busque ajuda de um educador mais experiente. Não desista. A gente tem muita evasão de professor hoje, né? Os especialistas dizem que a gente vai ter um apagão na área educacional daqui a alguns anos, que não vai mais ter professor. Mas, gente, é a profissão mais linda do mundo. Né? Casos de alunos que você encontra depois, que te chamam na rua, que te abraçam, que você vê que você fez a diferença. Olha, eu fico arrepiada. Eu também lembrei de uma. E até a gente como pais, a gente se apaixona pelos professores. Quando a gente vê o carinho, o efeito, como lida com as situações e ajudam nossos filhos. Olha, eu tive já turmas. Teve uma em particular, que tudo estava indo bem, né? Então eu estava de escola em escola, uma escola recomenda, até que eu tinha um 7º ano que eu senti que não estava indo. E foi a primeira vez que eu senti isso tão forte, né? Então a gente sente às vezes um ou outro aluno mais cético, eu acho legal até, sabe? E aí eu dava a mesma aula, 2 7º anos, não ia super bem como sempre foi, no outro não estava indo. Não estava indo. Eu saía preocupada, meio amargurada. E fui buscar outras ferramentas, né? Eu tenho uma mentora que é a Alison Coyne, do Mindful Change from Inside Out, né? Que é a iniciativa dela, e eu tinha encontros e eu falei: Alison, eu preciso da sua ajuda aqui porque não está rolando. E ela foi me dando mais ferramenta. Eu fui outra educadora depois desse 7º ano. Eu cresci muito como professora. Então, por um lado, às vezes aquilo que te desafia pode te levar para baixo, mas também tem uma possibilidade de te fazer crescer. Então, se a gente puder olhar por esse lado, se a gente tiver uma rede de apoio, eu sei que muitos educadores não têm rede de apoio, não têm condições emocionais de fazer essa virada de chave. Isso é muito triste. Não é que a pessoa não queira, ela não tem disponibilidade emocional e não tem pares, uma comunidade de troca, né? Então isso é muito triste. Mas se a gente puder resgatar, por que a gente foi ser educador? Né? Aquela alegria de ser, né? Entendendo que não é que existe um aluno difícil. Esse aluno está com dificuldade. Ô Dani, aí a gente voltando pro ambiente familiar, Certo. em casa, que nós pais somos pequenos educadores, né? Com E certeza. aquela criança que não escuta, que o pai, a mãe precisa falar 20 vezes, você tem algum conselho, uma forma da gente conversar com essa criança? E até acrescentando, assim, porque talvez não, a gente está aqui online, né? Assim, muitas pessoas escutando essa conversa e falando assim: mas aqui na minha cidade não tem isso, imagina. Então, assim, de forma prática, como que os pais em casa podem, algumas pequenas dicas, aplicar isso com os filhos? Legal. Bom, em casa, na convivência familiar, mais do que trabalhar com as crianças, a gente precisa trabalhar conosco, né? Então, a nossa disponibilidade emocional, né? O quanto a gente está inteiro nessa relação, que pode parecer uma coisa meio teórica, mas a criança percebe muito essa disponibilidade, né? Se o pai está na interação com ele, ou se o pai está com a mente em outro lugar, né? Se a mãe está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e também conversando comigo, né? A criança percebe isso. Então, o primeiro ponto para as famílias, e desculpa a má notícia, a gente precisa ser o exemplo. Então, jamais vai funcionar eu brigar com o meu adolescente que está o tempo inteiro no celular. Eu sei que é básico. É básico, tá chovendo no molhado. Mas é isso. Né? Acho que a gente fica buscando uma outra solução porque a gente não quer sair. Né? A gente, ou não tem a possibilidade, às vezes, de chefe. Não, mas eu preciso responder isso agora, né? Porque é de trabalho. E
É sempre Primeiro trabalho, ponto. né? É sempre. Pode demorar. sempre o trabalho. Lá em casa é sempre. Mas é urgente, né? E é urgente, mas é E porque você quiser. É. Mas, sim, a primeira coisa é o quão disponível a gente vai estar. E não vai estar o tempo todo, mas a criança tem que entender que em algum momento ela tem o pai, a mãe, o cuidador, o avô, a avó, né? Seja a figura, a referência dela inteiro para ela. Porque senão ela não tem nem repertório quando ela for ter esse momento inteiro fazendo uma lição. Ele não tem esse repertório, não teve o exemplo. Né, meu marido trabalha em casa 2 dias por semana. E ele é super assim. Então, às vezes, meu filho chega, pai, não sei o que. Eu tô trabalhando. Aí depois, quando termina, agora eu tô com você. Aí a criança sabe que quando ela tá fazendo lição, ela tem que estar fazendo lição. Ela teve, né, esse repertório. O quão difícil é, né? Eu sinto que pra mim é mais difícil falar um não pro meu filho. Eu tô trabalhando, claro, filho, não pode falar. A gente faz pausa o tempo todo, mas daí a gente vai também ficando ali nervosa, né? Claro, porque isso tem um custo de estresse, né? E como é que a gente resgata isso em casa? É disciplina, né? Então a gente, às vezes, colocar horários ajuda. Que é como se a nossa porta estivesse o tempo todo aberta. A porta da nossa sala de trabalho está o tempo todo aberta. Né? Então a gente precisa, é um pouco de disciplina mesmo, né? E claro que tem naturezas de trabalho diferentes em que às vezes a gente realmente vai ter que responder alguém, né? Mas talvez não todo o tempo a gente esteja, né? Talvez a gente coloque intervalos de meia hora, né? E faça essa divisão. Mas o primeiro ponto, a criança precisa de uma referência. A gente não pode cobrar delas, ou não vai funcionar cobrar delas uma coisa que ela não viu alguém fazer, né? Então, quando a gente fala de equilíbrio emocional, de como a gente lida com as situações, a gente está sendo exemplo para a criança o tempo todo. Um educador que só grita e pede calma para a criança, agora um educador que, por exemplo, a sala está lá, aí começa muitas vezes a gente para de falar, fica olhando. Aí a criança já fica com um pouco de vergonha, aí para de falar, e quando ela para de falar, ela fala, obrigada. Aí eu continuo falando. Aí vai entender que ele tem um espaço de fala dele, porque eu paro e falo assim, o que vocês acharam disso? Quem quer me contar uma situação? Gente, isso é exaustivo. Tem vezes que você tem que parar a cada 2 frases. Mas com o tempo, você vai organizando. Né? Vai funcionar sempre? Não. Mas se a gente não tentar, é certeza que não funciona. Né? E em casa, a gente pode fazer umas estratégias, nessas pausas que a gente faz dentro das escolas, no meio de uma aula, a gente faz práticas de 10 minutinhos, mas não é que a criança vai ficar praticando mindfulness 10 minutos. Tem uma grande pergunta em que a gente conversa para construir a relevância daquele momento. Por exemplo, pessoal, quem daqui acha que quando a gente fica nervoso, a gente fala besteira ou faz besteira? A gente não pensa direito. Levanta a mão. Quem quer me contar uma situação em que ficou nervoso, né, e não pensou direito, fez uma ação que depois se arrependeu? Ai, me aconteceu isso lá em casa, no jogo, puxa, eu briguei com não sei o que. Legal. Então, já que quando a gente fica nervoso não pensa direito, vamos aprender uma técnica para a gente se acalmar. Na hora que a gente for agir, não seja aquela coisa que a gente vai se arrepender. Aí a gente introduz a prática. A prática tem que ter 2, 3 minutos. E a gente faz um fechamento. E toda semana tem novas estratégias, novas situações para trabalhar essas habilidades. Em casa, a gente pode propor momentos lúdicos, gente. Não façam a criança ser obrigada a praticar. Convidem. Escuta, eu estou praticando mindfulness há pouco tempo, mas, cara, tá me ajudando tanto, né? Porque a gente precisa ter uma certa familiaridade. Não precisa ser expert, mas experimenta para você. Faz sentido para você? Porque quanto mais a prática de mindfulness fizer sentido para você, pai, mãe, educador, mais vai fazer sentido para o seu filho, para o seu aluno. Então, convida. Vamos praticar? Imagina que uma borboletinha pousou na ponta do seu nariz.
Com a sua respiração, você vai ir tranquilizando a borboletinha. As asas dela que estavam batendo, de repente vão ficando mais calma. Olha, se você mexer muito seu corpinho, a borboletinha se assusta e sai voando. Vamos ver se a gente consegue deixar nosso corpo bem relaxado. Aí, acalmando a borboletinha. Ai, sua borboletinha já tá mais calma? Que legal, a minha também. Põe a mão no seu peito, convida a borboletinha para ficar na pontinha do seu dedo. Agora a gente vai ninar os movimentos da respiração nessa região aqui. Olha que legal. Agora põe na sua barriga. Quando você respira, sua barriga mexe. Presta atenção. Sua borboletinha está na ponta do seu dedo. E ela está sentindo também os movimentos da sua respiração. Olha, seu corpo está bem calminho. A borboletinha também, nossa, como ela está calma. Percebeu? Em qual lugar você sente que sua borboletinha mais gostou de sentir sua respiração? Será que foi no seu nariz? No seu peito? Ou na sua barriga? Pensa. Legal. Então, da próxima vez que você se sentir irritado, agitado, você imagina a sua borboletinha nesse lugar que você achou mais fácil sentir a respiração. Onde você sentiu que ela mais gostou de ficar. Nariz, peito, barriga. Imagina a sua borboletinha lá. Você se acalma antes de agir. Porque é ao abrir o espaço que a gente falou. Gente, eu amei Eu esse trecho aqui, ó. Julia, recorta esse trecho. Maravilhoso. Todo dia na Nossa, muito bom. Até eu fiquei mais calma. Você também? Eu fui respirando junto. Eu ia fazer pergunta, você é calma, você fala calma, você era assim antes, ou você sempre foi assim, ou é uma coisa que você adquiriu? Não é. Não, é trabalhado na almofada. Verdade, É verdade. Eu falo pra Nossa, Sofia quando ela tá eu vejo. surtada, ela é bem explosiva e você falou, levou. Essa borboletinha todo dia. E aí, e assim, eu acho que eu tenho uma calma, assim, não sempre, mas eu sinto que eu sou a calma da casa. Aí eu falo, filha, as pessoas calmas sofrem menos, você precisa ser calma. Eu falo essa frase toda semana lá em casa. Você precisa ser calma. Mas você entende, é isso. Você precisa ser calma, mas tem que ensinar ela a ser calma. Só que essa frase não tem efeito nenhum. Precisa ver com a estratégia pelos beirados, né? Porque aí você vai ensiná-la como que ela pode desenvolver essa capacidade de se tranquilizar. Porque assim, gente, um monte de coisa que eu falo isso principalmente com meus adolescentes, né, que eles começam a perceber que a vida nem sempre vai dar certo, né? Talvez nas realidades que a gente vive é uma bolha, né? Então, essas crianças Talvez são com super certeza. protegidas. Essas crianças são super protegidas, né? E talvez as primeiras decepções e frustrações mais importantes vão chegar na vida delas na adolescência, né? E as crianças precisam entender que o ponto não é evitar as frustrações, né? Porque um monte de coisa que a gente quer que aconteça não vai acontecer. Um monte de coisa que a gente não quer que aconteça, eventualmente acontece. E isso não é porque está acontecendo alguma coisa errada, isso é a vida. Não, muitas vezes isso não está no nosso controle, né? Eu brinco com os meus alunos adolescentes. Se o crush vai gostar de você ou não é uma decisão sua. Entendeu? Então pode ser que coincida, pode ser que não. É você conseguir lidar com você. Esse é o ponto. Tem uma frase do Dr. John Kabat-Zinn, que ele foi um dos grandes precursores de mindfulness no Ocidente, que ele fala, você não pode parar as ondas, você pode aprender a surfar. Bem isso. Então, o que a gente faz com as crianças nas escolas e em casa é empoderá-las. Então, eles saem dessa sensação de vulnerabilidade, de incompetência, onde, peraí, eu tô sendo excluída do grupo, então tá dando alguma coisa errada. Para um lugar de empoderamento. Eu ia falar exatamente dessa situação dele, aproveitando o gancho. Por exemplo, dos pequenininhos, tem muito essa coisa de uma Bullying, exclusão, né? mas é uma exclusão assim, boba.
Ai, hoje eu vou fazer, na hora do recreio, uma ginástica. Você, e você aqui, ó, é a substituta. Ou seja, você não vai brincar, você vai ficar sentada. E aí, a criança vem e te traz essa situação. Você fala, olha, vai brincar com outras, ou não. Você tem que aprender a falar que você também quer participar. E aí, como lidar? Olha, tem duas coisas aí, né? A primeira, porque assim, no nosso programa para a escola, a gente trabalha através das práticas de mindfulness o desenvolvimento de 5 habilidades, né? A primeira foco é atenção, a segunda é presença, empatia e compaixão, equilíbrio emocional e mente saudável. Então a gente vai de atenção à respiração, ao corpo, às qualidades do coração. Em um semestre você dá isso? Não, no ano todo. Ai, gente, É no ano estamos todo. precisando de todos, né? É no ano todo. Tá contratada. Então a gente desenvolve empatia e compaixão através de práticas. Né? Então, tem vários pesquisadores que chamam esse conjunto de práticas de kindfulness, né? De kind de bondade, ou de heartfulness, né? De coração, ao invés de chamar de mindfulness. É um conjunto de práticas mesmo. Né? Então não é trabalhar empatia na teoria. Você faz exercícios para desenvolver o olhar para o outro. E aí a gente trabalha a atenção plena às emoções no módulo de equilíbrio emocional e a atenção plena aos pensamentos no módulo de mente saudável. Então, voltando a essa questão, né, quando a gente trabalha empatia e compaixão, tem um estudo, né, do Dr. Richard Davidson que mostra que crianças pequenininhas de educação infantil, quando praticam esse conjunto de atividades de mindfulness, kindfulness, seja lá como se chama, elas têm um olhar diferente para as crianças. Olha só a metodologia desse estudo. Eles deram papéis com adesivos, né? Stickers. E a criança ia distribuindo os stickers para outras. Então, antes de fazer esse processo, elas dão para o melhor amigo. Aí tinha uma criança doente na pesquisa, né? Uma criança que ela não conhecia, quase não ganhava adesivo. 8 semanas de prática. Mesma atividade. Eles distribuíram quase que igualmente. Então você começa a olhar o outro, treinar o olhar para perceber o impacto da sua ação no como o outro se sente, e desde muito cedo. Então essa é uma coisa. E você só desenvolve isso na prática. Não adianta na teoria chegar e bater um papo. Né? Isso ajuda, com certeza. Né? Mas quando você treina, você estimula regiões do cérebro relacionadas à empatia e compaixão, gentileza, generosidade. Gente, eu posso quase dizer que isso posso quase dizer que isso é um freio pro bullying, que deveria fazer parte do currículo. Mas assim, Dani, o mundo hoje não está empático. Não Os está. pais não estão empáticos. Não está. Como é que a gente vai ter crianças empáticas se os pais não são empáticos? Qual que é o milagre? E aí o segundo ponto da sua questão é a criança aconteceu, porque pode acontecer. A criança não vai deixar de ser criança porque ela pratica, tá, gente? Vamos deixar claro isso. Então, às vezes ela excluiu uma, às vezes nem foi por mal, excluiu. E aí a gente vai trabalhar a atenção plena à emoção, de ter consciência. Como você se sentiu? Aonde foi excluída? Aonde está esse sentimento? Eu fiquei triste. Ou eu fiquei com raiva. Cada criança, né? Eu fiquei com raiva. Ou eu fiquei triste. Onde é que está a tristeza no seu corpo? A gente não trabalha afirmações positivas em mindfulness. E não estou dizendo que elas não são importantes, tá? Mas a gente não trabalha, tá tudo bem, eu tô ótima. Porque às vezes a gente não tá. A gente trabalha ter consciência do que está acontecendo na experiência do momento presente. Então, da criança estar consciente da emoção dela, trazer à tona. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente vê. Então, é muito difícil para a gente, adulto, né? Ter consciência das emoções, principalmente nós mulheres. Né? Homens muitas vezes reagem de outro jeito. E também não estou dizendo que é construtivo, tá? Mas a gente tem um padrão muito ruim de lidar com a emoção, que é abafar. Guarda. Não está acontecendo nada comigo. Estou plena. A gente não consegue lidar, gente. A gente só consegue lidar com aquilo que eu tenho consciência. Então, que a criança tenha consciência da emoção é uma parte muito importante, que ela tenha um letramento emocional.
Então, em Mindfulness, a gente trabalha ter consciência da emoção como o primeiro passo para tomar uma atitude construtiva. Então, se a criança percebe, peraí, eu não estou gostando disso, e tudo bem, não é tipo, tô frustrada. Não, mas você tá bem, mas depois você brinca, sei lá. A gente pode ter essa conversa, mas não desprezar a emoção dela, porque isso é um material de informação para a criança ter uma ação construtiva. Então, peraí, não, eu não gostei. Então, o que você pode fazer? Eu posso ir lá e bater. Não me parece uma boa opção, não é mesmo? Porque depois vai dar ruim isso aí, né? O que mais você pode fazer? Você pode pedir ajuda de um adulto que está por perto? Se você não conseguir resolver, você pode se colocar e falar, não gostei de estar agora. Você pode propor um revezamento, né, de quem é, sei lá, né? Então você instrumentaliza com ações, mas o primeiro passo é a consciência da emoção. Sim. Que a gente tem de abafar, né? A criança, passou já, você tá ótima. E a criança tá lá, aos prantos, né? Então é dar voz e validar a emoção. Todas as emoções são válidas. Elas trazem uma informação. O problema não é a raiva, gente. Não tem problema ter raiva. O problema é o que a gente faz, de repente, quando a gente tá com raiva. Aí pode ser um grande problema. E hoje eu vejo que assim, os pais têm a tendência, pelo menos talvez eu tenha, de então querer falar como tem que resolver. Ficar com raiva daquela lá que excluiu e falar, então ou você não brinca mais com ela, ou você fala com a sua professora, mas enquanto a gente tem que fazer talvez o inverso, né? Perguntar como ela pode resolver, como ela sentiu, como ela conseguiu lidar ali. Olha, eu acho que se eu fosse fundar um movimento, seria do reempoderamento das crianças. Né? De deixá-las resolver as situações, não a ponto de elas resolverem no tapa, tá? Que tem problema de integridade física. Mas é difícil, gente. A gente tá querendo controlar demais, É difícil. Quantas vezes eu também não queria descer lá e resolver a questão do futebol. Nossa! Eu tenho uma amiga que fala que ela tem uma teoria das caixas, a caixa pequena, média e grande. Já ouviu? Não. Aí a caixa pequena é assim, é quando a criança dá bel com criança, caixa pequena, criança resolve com criança. Caixa média, a criança chama ajuda do adulto e resolve. Caixa grande, criança sai e resolve só adulto. Achei maravilhoso. É maravilhoso isso, né? Então, mas o primeiro ponto é a criança saber o que acontece com ela, nas Como ela tá interações. E você desenvolve essa consciência. A gente, adulto, muitas vezes não tem esse letramento. Né? Que é uma pena, né? A gente vai cada vez mais desempoderando a criança e a gente cobra delas, mas a gente não permite que elas desenvolvam essa habilidade. Então, você conseguiria listar, assim, a gente até falou um pouco disso antes, quais são as vantagens para a criança e o adolescente praticar mindfulness? Olha, eu posso te dar uma lista baseada em pesquisa e eu vou fazer isso. Mas depois de todos esses anos praticando com crianças e adolescentes, o principal benefício da prática de consciência, né, de tomada de consciência, que a prática de mindfulness é o empoderamento. Você tira a criança de uma sensação de impotência e vulnerabilidade. Eu posso lidar com essa emoção. Eu posso resgatar meu foco no meio dessa prova. Autoestima, né? Eu posso, assim, a gente brinca, né, que não é que a gente vai controlar as emoções, porque isso não existe. Controle emocional é uma balela, né? O que existe é você não deixar que a emoção te controle. Você saber voltar. Com os adolescentes, eu uso a analogia de um João Bobo. E eu preciso levar o João Bobo, porque eles não sabem mais o que é o João Bobo. Eu tenho um João Bobo, que eu comprei, eu levo, eu dou um soco, ele fica... Eu falo, quando alguma coisa nos acontece, pode ser que a gente fique de um lado para o outro, sem achar o nosso centro. Às vezes por dias. Com a prática de mindfulness, talvez a gente não vá cair ao chão. Talvez a gente oscile menos e volta mais rápido. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço. Não. Que a criança... E não é só o efeito de poder aplicar essas técnicas, mas é o saber que eu sei. Então, assim, voltando para as pesquisas, que é um dado importante, o que a gente vê?
né, que tem pesquisas com crianças, tem pesquisa com crianças bem pequenininhas, com jovens, com adolescentes. Tem um campo muito comum, que é o aumento da capacidade de concentração. Outro benefício importante é o aumento da compaixão nas atitudes, de respeito, de equilíbrio emocional. Você tem também pesquisas mais clínicas no campo da área da saúde, que ajudam os jovens com quadros de depressão, com TDAH. Esses estudos são mais preliminares, ainda tem mais coisa que a gente investigar, mas tem dados prévios que são promissores. Então você tem um campo de pesquisa que é novo, talvez uns 20 anos aí de pesquisa com criança e adolescente, né? A pesquisa em adulto tem mais tempo que isso, então tem um corpo mais sólido. E essas são as evidências de pesquisa, né, que eu posso dizer, mas o que eu mais me apaixonei não é a atenção só. Não é a nota da prova que vai melhorar, é essa criança saber que a onda vai vir, que não é esse o ponto, é como é que eu surfo essa onda. Eu tenho uma prancha. Esse é o mais belo, que é isso que você pode transformar em boas pessoas. Né? Porque você estava falando hoje, gente, das famílias, né? Hoje a gente vê um mundo polarizado. Eu estava lendo essa semana, dado de pesquisa também, que quanto maior aversão eu sinto, mais negativamente eu avalio quem não está alinhado comigo. E mais positivamente eu avalio quem está alinhado comigo. A gente está vivendo isso no mundo. Então, a gente vai ter uma visão mais aversiva para quem tem ideias diferentes da nossa. Isso é muito perigoso como sociedade, porque nisso a empatia diminui muito. Tem uma queda de empatia, a gente já está vendo isso. Nossa, muito boa essa associação. Não tinha pensado Eu também nisso. não, foi essa semana que Maravilhoso. eu li essa pesquisa. Né? Eu gosto muito de estudar, assim, né, de coisas novas que estão saindo, né, de dados científicos mesmo, né? Então essa polarização, ela é causa de uma queda de empatia no geral, né? Então isso é muito preocupante. É com isso que a gente está lidando. Como é que a gente ajuda essas crianças a serem um pouco melhores que nós, né? Talvez. É como se elas se apropriassem das suas emoções e pudessem escolher como usar. É isso? Ter consciência do seu mundo interno é um superpoder. Porque assim, você está no comando, não é a emoção. Eu estou com essa emoção, eu estou com raiva, estou com muita raiva. E eu estou consciente disso. É o que eles chamam de metacognição, né? Tá consciente daquilo que você está consciente. Então você percebe que a raiva é minha. Eu estou vivendo, mas eu não sou a raiva. E isso te dá, assim, uma possibilidade de lidar melhor com o que quer que surja. Ter consciência, né? Eu estou consciente do que está se passando comigo e eu não sou refém disso. Eu aprendi alguma outra coisa de como lidar, que pode me ajudar a me lidar. Eu não estou sozinha. O meu marido, a gente brinca muito com a história do Divertidamente. Ele fala assim, Alice, pega a bolinha da tristeza, quando ela tá chorando, pega a bolinha da tristeza e joga ela pra fora. Gente, esse filme é lindo. E ele é tecnicamente correto. Correto, né? Impressionante isso. Ele é muito correto e é isso mesmo. E a tristeza, gente, tá tudo bem que tá triste. Aliás, quem é a heroína do filme? Quem que é a heroína do filme? É verdade. Mas isso é um ponto muito É do importante. Divertidamente 1. A heroína é a não tristeza. é a alegria. Não, é a tristeza. Isso é um ponto importante, porque eu descobri na análise, depois de velha, que a minha família não permite. Depois de velha, e era 20 anos, né? Que a minha família não permite a tristeza. E eu descobri isso na análise, que não se permite ficar triste na minha família. E aí tem essa coisa. Mas a gente tem isso, né? Tem, Mesmo manda gente, embora. vai, né? Não, e assim, meu pai, ele já chegou na escola contando que meu avô tinha morrido, contando uma piada. Então, o luto vem junto com a piada. Então, é o perfil de família, né? Engraçado, né? E provavelmente seu pai não tinha outro recurso. Né? Foi a forma que ele aprendeu e para ele era muito difícil, né? Com certeza. E foi o jeito que ele encontrou de amenizar aquilo. Mas a gente hoje, né,
busca que as crianças, e nós também, né? Eu fui também aprender bem tarde essas coisas, tá? Eu brinco com os meus alunos mais velhos, assim, de ensino médio, eu falei, se eu tivesse aprendido mindfulness antes, eu teria chorado muito menos por boy lixo. Maravilhoso. Não foi o caso, né? Mas tudo bem. O que acontece é que a gente não vê que as emoções trazem informações importantíssimas, todas elas. Né? Então, por exemplo, a tristeza é a reação a uma perda. Seja uma perda de status, às vezes, na brincadeira, me excluíram. É uma perda. Viver aquele luto no momento certo, para não vir tardio. Ela fala, não, todas as emoções, elas surgem quando algo importante para nós está acontecendo. Então, isso é uma informação. A gente tem que honrar as emoções. A raiva, o que é a raiva? Tem algo me impedindo de ter aquilo que eu quero. Um obstáculo. Eu, professor, quero ser respeitada aqui nessa sala, então me zona. O que brota? Raiva. E não adianta a gente ficar, não, gente, eu sou educador, imagina que eu tenho raiva dos meus alunos. Tem, gente. Pai e mãe. Às vezes dá vontade de torcer o pescoço. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas dá raiva. Se a gente sabe que a gente tem raiva, a gente fala, pera, a raiva tem um potencial danoso enorme. Ela por si só a raiva é inofensiva. Tô com raiva, problema seu. Não é legal, não é, mas ela é inofensiva. Botou uma outra pessoa com raiva do lado, daí da eletricidade. Aí o que você faz? Fala, puxa, tô morrendo de raiva. Talvez não seja o momento de conversar com aquela pessoa que eu chamo de menos preferida da nossa vida, né? Talvez não seja o menos preferido. Talvez não seja o momento de conversar com essa pessoa. É uma informação. A emoção traz uma informação. E às vezes a raiva ela é importantíssima, né? Porque ela vem de uma indignação moral, às vezes. E é isso que nos motiva a agir. Mas o problema é se a nossa ação for cheia de raiva, a chance da gente ter um desfecho construtivo é muito baixa. E aí, Dani, vem cá. Quem que você acha que está precisando mais de mindfulness? As crianças ou os pais? Gente, se a gente resolve os pais, as crianças estão bem. Em geral, 95% das crianças, se nós adultos estamos bem, elas vão estar bem. A teoria da máscara do... Viu que a culpa é sempre do pai, que é da mãe? Olha, então, é naquela teoria... A gente fala de responsabilidade, não de culpa, sabe? Não é nossa culpa que a sociedade está do jeito que está. Não é. Não é nossa culpa que a gente tem uma desigualdade social, que andar na rua é uma tristeza, né? Então, muitas vezes a gente acaba se fechando porque vem uma dor de ver seres humanos em situações indignas, né? Então a gente tem, às vezes, esse movimento de não querer olhar porque dói muito. Não é que a gente é uma pessoa, porque dói muito. Não é culpa nossa, gente. Não é. É nossa responsabilidade, talvez, ver dentro das nossas possibilidades o que dá para ser feito. E a história também nem é a culpa dos homens, que as mulheres estão loucas porque elas estão trabalhando como não trabalhavam. Não é culpa de ninguém, né? É nossa responsabilidade olhar para nosso papel de pai e mãe. E aí você tocou num ponto importante. Muitas vezes a gente está mais doida porque a nossa lista de tarefas é maior. É maior. Mas ao mesmo tempo, hoje eu li umas reportagens falando muito nisso, que a gente se falou muito do feminismo e meio que isolou eles da conversa, né? E aí, então, talvez não seja tão culpa deles, mas a gente que também talvez não trouxemos eles para a conversa, né? É verdade. Então retomar o nosso papel protagonista nessa história de falar, bom, eu não vou mudar talvez as políticas públicas, eu não vou mudar a economia mundial, eu não posso muitas vezes escolher os governantes, né? Porque às vezes a gente vota não dá certo, e também às vezes a gente vota e vê, nossa, nem era isso tudo que eu imaginava. Mas o que dentro das nossas possibilidades a gente pode fazer para que a nossa casa seja um lugar um pouco menos doido. Né? E falando disso, e trazendo o celular, que está dentro da casa de todo mundo, e aí os adolescentes
olham para os pais não saem do celular, muitas vezes é trabalho, muitas vezes não. Às vezes nem na hora da refeição as pessoas abandonam o celular, tá lá em cima da mesa. Qual seria uma dica prática? Tira da mesa. Tira o celular da mesa. Combinados, né? Pelo Tem menos jeito, na gente. refeição, né? Eu tô Não fazendo tem uma jeito. promessa, eu vou fazer isso. Sabe que eu contei também pro meu marido e pra minha filha que a gente ia entrevistar uma pessoa especialista em mindfulness, contei o que era. Aí passou um pouco, pegou o celular, a gente olha isso, sei lá o que eu ia mostrar. Aí meu marido olhou, e o mindfulness? E aí, essa semana eu decidi que meu celular e meu relógio inteligente lá vai ficar no quarto, quando eu chegar em casa. Gente, não tem outro jeito. Desculpa dizer. Não tem outro jeito. Quando a gente está com filhos pequenos, talvez a gente nem sinta tanto quanto as nossas atitudes influenciam as deles. Mas quando eles crescem, a gente vê a qualidade do vínculo que a gente construiu ao longo da infância, né? Essa qualidade, ela é dependente da presença. Ela não se constrói com ausências. E a ausência, não estou dizendo só física, porque às vezes o físico está presente, mas a mente não está. Vínculo se constrói com presenças. E isso é muito complexo, porque a presença ela é a maior prova da felicidade. A pessoa que não está feliz, ela não está presente. E a felicidade é uma coisa muito difícil, muito complexo. Então, é muita coisa para trabalhar, né? Muito, e de novo, gente, o que a gente está pedindo, eu lembro muito agora, mês de março, a gente está fazendo 5 anos da pandemia, né, do início da pandemia. E teve uma imagem que me marcou, que é o Papa Francisco na praça, né, vazia, celebrando a Páscoa. Ele falou uma frase que ele falou assim: a gente pensávamos que podíamos nos manter saudáveis num mundo doente. Então, assim, o que a gente está buscando aqui é que na nossa casa, pelo menos, a gente se mantenha mais ou menos são, mas temos que entender que como sociedade a gente está adoecida. Né? Está polarizado, a gente está coisificando o outro, né? O outro tem uma visão diferente da minha, então desumaniza, né? A gente está com a atenção completamente roubada por algoritmos e os jovens se viciam nisso, né? Então é um mecanismo muito mais perverso. E foi feito, ele é feito, essa não é a teoria da conspiração, não é fato. É feito para lidar, né, com dopamina num cérebro em construção. E esse cérebro está sendo povoado por informações decididas por uma máquina e um interesse econômico por trás. É isso que está acontecendo. Então, em casa, a gente tem que ser resistência. E dá muito trabalho nisso, gente. Muito trabalho. É o tempo inteiro. É o tempo todo. E tem que ter regra. E as regras têm que ser cumpridas. Dá uma trabalheira. E eu fico pensando assim, até nas férias. A gente o celular é a câmera. Então a gente viaja com o celular, querendo tirar foto, filmar e tal. Mas quando você está na mensagem, você está no Instagram... Eu falei assim, nas próximas férias eu acho que eu quero comprar uma câmera. Senão, eu não vou ter férias. É muito difícil a gente se manter mais ou menos equilibrado. É muito difícil, porque a gente tem que entender que é um movimento. E a gente faz parte dessa sociedade, né? A gente não, a menos que a gente vá viver alienado, a gente está nesse mundo. E o que está na nossa mão fazer? Né? Não é fácil. E Dani, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco da Mind Kids. Então, além de escola, de você dar esse né, respaldo, dar as aulas, dar a atividade complementar, palestras, o que mais a Mind Kids? Por exemplo, também você dá uma assessoria aí para uma mãe, para uma família, família. Me conta um pouco. A gente está hoje em dia muito focado no trabalho com as escolas. Então, com as escolas, o que a gente faz? A gente implementa essas pausas
de 10 minutinhos, onde a gente retoma a calma e a atenção. Então é um currículo, né? A gente treina, faz uma formação com esses professores para que eles usem essas ferramentas para trazer a atenção de volta, né? Uma classe um pouco mais harmoniosa. Então, depois da formação desse educador, ele tem acesso a um currículo de atividades, né? Então ele não precisa criar nada. Né? Então tem a borboletinha, tem a florzinha, tem tudo que você puder imaginar lá na plataforma. Você acha que hoje em dia a gente está com mais de 600 atividades lá, com vídeos, com áudios interativos que eles podem usar com os estudantes, e nós fazemos o acompanhamento pedagógico dessas escolas, né? Então a gente observa a aula, dá feedback para o educador, então ele não está sozinho. Você vai formar um educador que já faz parte da escola. Já faz parte da escola. Legal. Então esse é o 90% do que a gente faz. Em algumas escolas a gente está no extracurricular, no eletivo, no after school, né? Depende do nome que a escola dá, né? Então a gente tem essa possibilidade de ser parceiro das escolas nessas atividades que não são no período letivo, né? Muitas vezes oferecidas no contraturno. E a gente tinha, talvez volte a ter, formação também para qualquer pessoa que queira, né? Ainda está disponível, então quem quiser falar com a gente pode fazer essa mesma formação para praticar em casa, né? Então a gente tem muitos pais e mães, às vezes profissionais da área da saúde que não necessariamente estão na escola, né? Então a gente tem psicólogo, psicopedagogo, professor, fisioterapeuta, fonoaudióloga, quem trabalha com criança, né? Esse professor, eu digo professor particular, né? Fora da escola, que faz a nossa formação para levar para casa, para o consultório, essas práticas, né? Na interação com crianças e jovens. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de colocar na formação. Muito legal. Dani, muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso. E vontade de conversar com você toda semana. É bom que a gente é vizinha. Verdade. Muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai amar essa entrevista. Foi maravilhosa. Eu amei e eu quero praticar. Boa, bora lá. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está ouvindo também, pelo interesse, que a gente possa praticar um pouquinho pra gente, com as crianças e jovens da nossa vida, né? Seja filho, aluno, neto, sobrinho.